Bom dia, mais uma vez reunidos, 12º dia de 100, 12º dia 12 de 100, tamo firme aí? Como é bom te ver chegando nessa nossa live, tô vendo várias pessoas entrando, Kátia, Murilo, João Paulo, Sofia, Daiane, um monte de gente chegando aí, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, vamos junto ler a palavra de Deus, estudar da verdade, da nossa vida, que é esse manual aqui, a palavra. Carinhosamente estão chamando esses nossos momentos de Parenteflix. Então bem-vindos ao Parenteflix. Que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo. Como é bom te ver firme aqui, buscando a Deus. Essa é a essência das nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos direciona. Em momentos como esse, a gente precisa ser direcionado pela palavra. E é tão maravilhoso descobrir textos que talvez muitos de nós até pulássemos, lêssemos rápido, e agora descobrimos que tem uma história por trás, tem princípios por trás, princípios inclusive que são muito úteis hoje. É muito interessante ver que esse livro aqui, histórico, porém vivo, foi escrito há muitíssimos anos atrás, mas ele é real ainda hoje, ele tem princípios que nos falam hoje. Então, bem-vindo toda a galera aí, me fala de onde você é um pouquinho aí, enquanto o pessoal tá chegando. O pessoal de Anápolis tá falando pra mim aqui, eu já vi gente já lá de São Paulo escrevendo, o pessoal que mora em Orlando, tem uma galera aí chegando, bom dia gente, tô vendo muita gente de Brasília. Como é bom a gente ouvir de Deus e receber da presença dele através das escrituras. Todo mundo junto no Parenteflix, é isso aí. Pessoal da sede, lá de Orlando, Luciana, muito legal que você está aqui. Santos, Maceió, Alagoas, Campinas, tem gente de tudo quanto é lado. Brasília, já mencionei. Florianópolis, minha mãe, Naidi, parente, te amo mãe, um beijo aí. São Paulo, Carol Pugliese, a Carla Mubará. Quanta gente aí, a Raquel, a Raíssa, Rafael, muito bem, Tatuapé, tem gente de tudo quanto é lugar, Guaratinguetá, várias pessoas, Alan Dias, que eu sei que é lá de BH, Marcelo, da Mundo Cristão, que legal Marcelo, tamo junto, Londrina, isso, quantas pessoas, Cotia, tanta gente. Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos buscar a presença e a glória dele através da palavra? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha, nos presida, fala conosco aqui, Senhor, nos dá instrução através da tua palavra, através da tua verdade, caminho e vida, que é a tua palavra, Senhor. Tu és o verbo vivo que desceu dos céus, por isso, Senhor, que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés mais uma vez essa manhã. Abre o nosso entendimento, fala conosco de forma clara e sobrenatural, nos ensina, nos instrui, nos impulsiona pela tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu vou desativar os comentários, como você já sabe, para a gente ficar mais tranquilo aqui. Isso. Vamos continuar adorando ao Senhor, mas agora estudando a palavra. Então ontem nós terminamos em Números 23, de uma maneira bem legal, com um personagem que entra na história chamado Balaão, sendo contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não conseguia. A cena fica até cômica. Balaão, muitas dúvidas podem surgir. Como que esse cara ouvia a Deus? Qual era o relacionamento dele com Deus? Não há nenhuma indicação bíblica de como ele teve acesso à presença de Deus. O fato é que Deus derramava a todo ser humano. Ele dava experiências, inclusive, para pessoas fora da aliança. Ele está mostrando ali. Só que, infelizmente, Balaão também acaba sendo a figura daquele sacerdote que negocia a sua fé, que troca a sua fé por contratos. Então a gente vê que Balaão é um cara que para Balaque mandar dinheiro para ele, dizer vem profetizar contra Israel, isso era uma praxe. Você vai ver Balaão inclusive envolvido em outros momentos assim, de comércio do seu dom. E, infelizmente ele é essa figura. Mas até nesta figura a soberania, o comando de Deus se manifesta. Porque o capítulo 24 começa mais uma vez com Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel, mas não conseguindo. Deus invade mais uma vez a história e pela terceira vez ele profetiza a bênção. Olha lá, ele continua falando no versículo, a partir do versículo 1 ele já começa. Ele vai tentar profetizar bênção, maldição, perdão, mas ele começa a falar bênção. Ah, o Senhor, versículo 4, assim diz aquele que ouve o Senhor, que tem a visão do Todo-Poderoso, boas são as tuas tendas, Jacó, boas são as tuas moradas, Israel. Ele começa a abençoar. Lembre-se
que ele havia sido contratado para amaldiçoar, mas ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Aí a soberania de Deus. Balaque, obviamente, fica irado. Balaque fala assim, cara, eu te contratei para fazer uma coisa, você está fazendo outra. Eu te conto que propaganda enganosa é essa? Eu te contratei para amaldiçoar Israel, você está abençoando. Então, versículo 10, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, ele bateu palmas, que era um motivo assim de mostrar que ele estava irado. Ele diz, eu te chamei para amaldiçoar os inimigos, porém agora 3 vezes você somente abençoa, vai para a tua casa. Ou seja, ele se dá por vencido. Só que na ida para casa, mais uma vez, Balaão profere profecias em favor de Israel. E uma das profecias dele tem que chamar a nossa atenção, porque aí olha como Deus invade esse cara que, mesmo sendo a figura de um comerciante do dom e da fé, tem que se render à soberania de Deus. Mas olha o que Balaão fala, olha que interessante. Versículo 15. Então proferiu a sua palavra, estou no capítulo 24 de Números. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, homem de olhos abertos. Essa expressão, homem de olhos abertos, era meio que o anúncio dele, a perfil da bio do Instagram de Balaão era o homem de olhos abertos, ou seja, ele enxergava além dos outros, era o perfil dele, tá? Palavra daquele que tem visão, de olhos abertos, etc. Agora vocês vão contemplar uma estrela, versículo 17, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, um comando, e ferirá as têmporas de Moabe. Ele está profetizando lá na frente, sabe o que ele está dizendo? Uma estrela em Jacó vai se levantar, com um cetro nas mãos. Davi atende exatamente esses requisitos dessa profecia. Obviamente que nós temos uma estrela da manhã, um cordeiro que venceu, mas Davi também. Veja se essa estrela se levantou ou não. Que estrela é essa aqui, ó? Uma estrela vai se levantar em Jacó. Para que você não precise procurar no Google Imagens que país é esse, eu espero que você saiba, é a nação de Israel, que usa essa estrela em sua bandeira até hoje. Então, lá em Balaão, ele já viu lá em Números que uma estrela se levantaria e essa estrela brilharia. Essa estrela está até hoje, ok? Versículo 19, ele continua dizendo, de Jacó vai sair um dominador, que vai exterminar os que restam das cidades, e assim vai. Então é mais uma evidência de que Deus era com o povo, de que Deus era com aquele povo. Agora nós vamos entrar no capítulo 25 e começa a ficar muito interessante essa parte da história, porque nós vamos entender um Deus que cuida de legados, um Deus que cuida de continuidades. A pergunta-chave é, com quem você aprende e a quem você ensina? Em quem você se inspira e a quem você inspira? Se você não vive a vida ou não leva a sua vida na intenção de deixar um legado na terra, a vida passa muito rápido e você só viveu de maneira fútil ou vazia, procurando seus próprios interesses ou tentando correr atrás do vento sozinho. Quando você passa a se inspirar em alguém e inspirar alguém, a vida ganha maior sentido. E a Bíblia vai começar a mostrar isso desde então, a preocupação que Deus tinha com legados. Nós vimos ontem que Arão havia morrido. Então quem assume o sacerdócio, o sumo sacerdócio que Arão exercia, era o seu filho, Eleazar. Então Eleazar aprendeu, se inspirou em Arão e agora ele é o sumo sacerdote. Mas olha que interessante, porque ele, apesar de aprender com Arão, também tinha a quem ensinar. Ele tinha um filho chamado Finéias. Então Eleazar era filho de Arão, que tinha um filho agora, Finéias. Então Finéias era neto de Arão, tudo bem? Por que eu estou explicando tudo isso para você entender o capítulo 25? No capítulo 25, a Bíblia diz que o povo de Israel começa a se prostituir. Infelizmente, eles começam ali na terra de Moabe, eles começam a se prostituir com as moabitas. Tinha muitas mulheres ali nos povos que eles passavam e eles começam a se prostituir. Especificamente, a Bíblia não diz como isso acontece, mas inclusive com uma mulher midianita acontece uma prostituição. Vou ler para você lá. Versículo 1 do capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, o povo começou a se prostituir com as moabitas. Convidaram o povo a sacrifícios com os deuses, o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então eles, além de deitarem com as mulheres dos moabitas, eles passaram a adorar os deuses que os moabitas adoravam por influência dessas mulheres. A nação começou a se corromper. A imoralidade estava tão grande que, à vista de toda a congregação, olha o versículo 6, à vista de todo mundo, Moisés, congregação, como se nada tivesse acontecendo, um dos filhos de Israel trouxe a seus irmãos uma mulher midianita.
e perante os olhos de toda a congregação, entrou na tenda com ela. Então olha que libertinagem total. Na frente de todo mundo, na frente de Moisés, ele pega uma mulher midianita, todo mundo olhando, ele entra na tenda e vai ter o seu momento de intimidade, ou de imoralidade, melhor dizendo, com essa mulher. Quando Finéias, que nem era o sumo sacerdote ainda, era o filho do sumo sacerdote, quando Finéias vê essa pouca vergonha, igual diz minha avó, quando Finéias vê essa decepção, Finéias pega uma lança, entra na tenda onde estavam os dois pombinhos imorais e apaixonados e perfura os dois ao mesmo tempo com uma lança. Lembra que eu estou falando de uma época de punições severas, de uma época onde não tem graça, então de Jesus Cristo. Então não se assuste, é Deus mostrando que ele é um Deus que não pode ser zombado. Então Finéias levanta, vai lá e perfura os dois na mesma lança, faz um espetinho com os dois, como se dissesse, a imoralidade chega. E a Bíblia diz que quando ele acaba com essa imoralidade, a praga cessa de sobre Israel, ou seja, Deus vê, opa, ainda tem alguém aí com coração, ainda tem um sacerdote que quer moralidade. Só que quem era esse Finéias? Ele era o cara que era o legado de Arão, que ensinou Eleazar, que agora ensinava Finéias. Está entendendo o efeito dominó? Então quando eu aprendo com alguém e ensino alguém, o legado passa de geração em geração. Tudo que Deus precisa nesta hora e nessa geração, em nossa geração, são sacerdotes que não se corrompam, que não vivam na imoralidade, mas que tenham na sua mão uma lança, a saber, a espada, a palavra de Deus, para com ela perfurar a imoralidade, para com ela acabar com a praga. Deus precisa de homens e mulheres, não só que queiram estar com muitos seguidores, com muitos holofotes, com muitas e tudo, não tem nada errado disso, não tem nada errado disso, mas que influenciem para o bem uma geração. Que você não queira só copiar o estilo da roupa de um sacerdote, o cabelo, se for possível, de um sacerdote, os tênis que ele põe no pé, mas que você queira, na verdade, se inspirar no estilo de vida, na palavra que um sacerdote tem para te inspirar. Então, sacerdotes e líderes, a nossa responsabilidade é influenciar uma geração. Então ele pega a lança, perfura os dois. Deus, quando vê isso acontecendo, ele fala assim, meu pai, meu Deus, como Deus vai falar meu Deus, ele fala, eu mesmo, que coisa, ainda há em Israel um sacerdote que tem zelo pela minha obra, que tem zelo pelo meu nome. Olha lá aí que ele diz, Finéias, versículo 11 do capítulo 25, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então eu lhes dou a minha aliança de paz. E a ele, Finéias, sua descendência terá aliança no sacerdócio perpétuo. Opa! Então o zelo ao Senhor garante ao sacerdote sacerdócio perpétuo. Quem se levanta com zelo, com respeito, com moralidade para as coisas de Deus, é levantado por ele como um sacerdote e nada derruba esse sacerdócio. Então, isso só aconteceu porque agora a gente está começando a entender então que há um legado. Arão morreu, mas não acabou em Arão. Continua em Eleazar e já está continuando em Finéias. Está entendendo aqui comigo? Como já começa uma nova geração. E o que nós vamos ler aqui, não pense que isso aqui é um intervalo cronológico de 1 mês, 2. A gente tá lendo aqui o relatório de um trajeto de 40 anos de viagem em alguns capítulos, tudo bem? Então, já uma outra geração estava se levantando, porque era a promessa de Deus, a maldição, na verdade, de Deus pelo erro do povo lá no capítulo 13, lembra? Quando eles espiam a terra e não querem entrar na terra com medo. Agora a promessa de Deus é que aquela geração não entraria na terra. Então já estou começando a lidar com uma geração que vai entrar na terra. As gerações já estão passando, as gerações já estão andando. Tanto que no capítulo 26, um novo recenseamento tem que surgir, porque já nasceu gente morreu gente de causas naturais, morreu gente punida pelos seus pecados. Então Deus fala, vamos parar e vamos recensear todo mundo de novo, de 20 anos para cima, tribo por tribo, vamos contar todo mundo. E aí a primeira parte do capítulo 26 é de novo a tribo, a contagem. A gente vai ver que lá no capítulo 26, versículo 51, o número de pessoas era 601.730. Então olha que interessante, as gerações passavam, subiam, desciam, gente morria pelo pecado, gente morria de causa natural, os anos passavam e o número de guerreiros permanecia mais ou menos igual, era sempre na casa dos 600 mil.
Então Deus nunca tinha medo de perder combatentes, seja pelo pecado ou pelo tempo de vida. De alguma maneira sobrenatural, o exército continuava sempre com a mesma quantidade de pessoas. Deus cuidava inclusive da numeração do exército, só para você entender. O que eu estou querendo dizer? Nós como líderes, eu sei que a gente se preocupa com o número de pessoas que visitam as nossas igrejas, que sentam nas cadeiras das nossas igrejas, mas quem as envia, quem as manda é Deus. É Deus. Deus que mantém os números da igreja. Tanto nas finanças como no número de membresia, no número de membros. Então, o nosso papel é continuar pregando o evangelho e avançando, e Deus vai fazer. E, na verdade, quero falar para os líderes e pastores que estão me assistindo aqui, eu tenho convicção que depois dessa quarentena aqui, a gente vai se surpreender com o número de pessoas que vão chegar nas nossas igrejas. Isso é uma parte, já estou pregando aqui. Aí continua. Nesse capítulo 26, então, depois do censo, agora, pela primeira vez, eles vão começar a falar da lei da divisão de terra. Porque, perceba, eles já estão quase completando o êxodo para entrar na terra prometida. Então agora já é começado a pensar como nós vamos dividir a terra. A tribo maior ganha maior terra, menor terra. Na verdade é um sistema de sorteio. A Bíblia fala do lançar sorte, vai ser um sorteio, o que for sorteado vai para cada um. Então eles começam a organizar como as tribos vão receber cada terra. Uma coisa eu quero chamar a atenção, se você vai lendo todas as tribos que vão receber terra, você vai perceber que uma tribo em específico não aparece na divisão de terras. Que tribo é essa? A tribo de Levi. Por que isso? Olha lá o versículo 62. Foram contados deles 23 mil, tribo de Levi, todo homem de idade de um mês para cima, e não foram contados entre os filhos de Israel. Por quê? Porque não lhes foi dada herança com os outros. Então a tribo de Levi não possuiria terra como herança. Por quê, pastor? Que significado é esse? Existem alguns significados. O primeiro e importante é: a tribo de Levi era uma tribo de sacerdotes. E para ser um sacerdote, envolve-se uma renúncia. O sacerdote de Levi trabalhava no templo, então ele não estava lá do lado de fora trabalhando no campo, trabalhando, cuidando dos animais, ou seja, o que o povo ia fazer lá na frente. Ele não teria direito a essa terra. Então o sacerdote, às vezes, a figura do sacerdote pleno é aquele que talvez, se estivesse no mercado, se estivesse na sua carreira, na sua profissão, fisicamente falando, financeiramente falando, materialmente falando, conquistaria muito mais, construiria muito mais, mas ele escolheu o sacerdócio já envolve renúncia. Então Deus marca desde o começo: vocês são da tribo de Levi, vocês não vão ter terra, vocês vão ser cuidados por mim. As ofertas do templo vão ser de vocês vão ter provisão, vocês vão ter muita herança e legado, mas terra, propriamente dita, vocês não vão ter. Renúncia, o sacerdote está pronto para renunciar. Não é que o sacerdote não pode ter, pelo contrário, o sacerdote tem que ser honrado, mas em alguma parte ele faz renúncia, tá entendendo comigo aqui? Aí, o segundo característica de Levi é que ele tem um privilégio, ele tem acesso às coisas sagradas do templo que ninguém mais tem. Então ele fez uma troca, ele se entregou, ele renunciou parte de sua vida para ganhar um bem maior, que é ser participante, coparticipante do avanço da palavra de Deus, do evangelho de Deus, nesse caso aqui, da presença de Deus no meio do tabernáculo. Eles sim seriam honrados, você vai ver lá na frente na divisão de terra, que Deus pede para cada tribo separar então uma parte de sua terra e dar aos levitas para que cultivassem seus animais e pudessem ali cuidar do seu sustento e cuidar do seu crescimento. Eles então ganharam pedaços de terra de todas as tribos, mas não na divisão com herança, porque essa é a figura de renúncia. Estão comigo aqui? Agora, vamos chegar no momento dramático, onde o nosso personagem principal, faz alguns dias, vai ouvir de Deus que daqui a pouco está chegando o tempo dele morrer. É o ciclo de vida. Dá até uma tristezinha de falar: Moisés, não, você não, Moisés. Mas deixa eu te fazer uma notícia que você talvez não soubesse. Moisés já morreu. Então, a gente só vai ouvir como que isso aconteceu, tá? Lá no versículo 12 do capítulo 27, Deus fala assim: Moisés, sobe no monte, dá uma olhada à terra. Eu já estou te avisando com antecedência que quando você vê a terra de longe, você vai ser recolhido junto com o teu povo, como foi Arão. Lembra, Moisés, só para você não esquecer, que foi por causa do momento lá que você tocou com a vara na rocha, sendo que eu tinha te dito para falar para a rocha, por isso você não vai entrar na terra? Aí você fica pensando: poxa, o povo errou tanto, vacilou tanto, o Moisés, tadinho do Moisés, clamava o tempo inteiro pro povo, pô, o cara fez um errinho, pô, um negócio mínimo,
de bater era só falar, ele bateu, e por isso ele não vai entrar na terra. Poxa Deus, não tem nenhum registro de Moisés imoral, de Moisés pecando, de Moisés fazendo bezerro. Moisés era um homem tão falava contigo boca a boca. Exatamente, meus queridos. A quem muito é dado, muito é cobrado. A queda de um membro da congregação tem um peso. Um erro em frente de toda a congregação do líder principal tem outro peso. Então o que Moisés estava experimentando é: eu sou um líder, eu tenho responsabilidade em tudo. Responsabilidade nos meus acertos, mas também responsabilidade nas minhas quedas. Tanto que você não vê Moisés discutindo com Deus. Deus, por favor, me dá uma segunda chance aí. Pô, fazer o quê? Pai, não, sabe o que? Aquele dia tava muito sol, esqueci, bati com a vara. Ele não tenta se justificar. E aí isso mostra o quanto que Moisés é um líder maduro. A única preocupação dele, isso tem que tocar o teu coração. A única preocupação dele, mesmo ouvindo de Deus, você não vai entrar na terra mesmo, você vai ser recolhido. A única preocupação de Moisés foi o povo. Como ele se preocupa com o povo? Senhor, então faz o seguinte, pai, eu sei que eu não vou nem discutir o porquê eu vou ou deixo de ir. Uma coisa eu quero te dizer, pai. Então, Senhor, versículo 16, grifa, guarda esse versículo aí. Senhor, autor e conservador de toda a vida, então coloque um homem sobre essa congregação. Um homem que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Um minuto de aplauso para Moisés. Moisés do céu, cara. Que líder é esse que não centraliza tudo em si mesmo? Que líder é esse que não se... Ah, como assim, Deus? Eu trouxe o povo até aqui. Eu trouxe o povo até a margem da terra prometida. Não vou entrar. Então agora sai, povo, vou embora. Não, pelo contrário, Senhor. Eu cumpri a missão até aqui. Quando chegar a minha hora, eu sei que o Senhor vai me levar. Mas não deixa o povo sem pastor. Não deixa o povo sem cobertura. Olha que sabedoria de um homem que pensa num legado geracional. De um homem que pensa que não acaba em si mesmo. Por isso que a minha pergunta hoje é: com quem você aprende e a quem você ensina? Moisés, na hora que escuta de Deus que toda a sua trajetória ia acabar olhando para a terra, só olhando a terra prometida, e não entrar, a preocupação dele não é se defender. A preocupação dele é: Senhor, então levanta um substituto. Então levanta alguém para cuidar. Então, nós como líderes, você como líder, se você está um pouco cansado da tua missão, sabe? Ah, estou cansado de liderar o ministério que eu lidero, estou cansado de liderar a célula que eu lidero, estou cansado de pastorear a igreja que eu pastoreio, sei lá. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Estou cansado dessas funções agora, estou cansado da minha função no trabalho. A pergunta não é se você está cansado, a pergunta é: você já tem um sucessor? Você já tem alguém que pode assumir o teu ministério? Você já tem alguém que pode assumir a tua função para que você assuma outras? Se você tiver, Deus vai gerar uma transição para que você viva coisas novas e a pessoa que você colocou viva coisas novas também. Essa é a raiz bíblica. Arão só foi embora porque tinha Eleazar. Eleazar treinou Finéias. Moisés agora está ouvindo de Deus: eu vou te levar. E ele fala: Senhor, então prepara alguém, porque o povo não pode ficar sem cobertura. O povo não pode ficar sem pastor. Vamos aprender com essa lição de Moisés. Nós estamos construindo um legado para gerações, para os nossos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos e dos nossos filhos. Amém? Então ótimo. Eles continuam falando ali, e aí algo maravilhoso vai começar a acontecer, porque Deus chega e fala: então Moisés, faz o seguinte, já sei quem. Pega Josué, lembra do Josué, o cara que deu o relatório positivo lá em Números 13, 14? Toma Josué, filho de Num, em quem há o Espírito, versículo 18, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o a Eleazar, que agora era o sumo sacerdote, perante toda a congregação. Põe, presta atenção, versículo 20, põe sobre ele tua autoridade. Você não entendeu? Eu vou explicar. O que a Bíblia está me fazendo entender é que um líder como Moisés, um líder que caminha ao teu lado, ele tem da parte de Deus o direito de colocar sobre você a autoridade que um dia foi para ele. O que eu estou querendo dizer? Ele tem capacidade de dividir aquilo que Deus tem o dado. Dividir aquilo que Deus tem feito. Vou te dar um exemplo prático, sem querer puxar uma sardinha aqui. Só da gente estar nesses dias de 100 dias da Bíblia, o que nós estamos fazendo aqui? Eu estou pegando da autoridade que Deus me deu para estudar a palavra e transferindo um pouco para você. Eu tenho visto pessoas já começando a adquirir uma nova linha de pensamento na hora de ler os versículos, de juntar, de falar: poxa, é isso mesmo. Por quê? Porque está começando a acontecer uma transferência. Então você que tem um líder, e todos nós temos que ter alguém que nos espelhamos, você tem que ou
almejar gastar tempo com esse líder. Ah, vamos no mercado, agora ninguém pode sair de casa. Meu líder vai no mercado, não sei o quê. Posso ir junto? Deixa eu passar um tempo contigo. Ah, meu líder vai chegar do aeroporto. Posso te pegar? Posso fazer fila para te pegar? Pode ter briga para ver quem vai buscar? Ah, ele vai passar uma tarde na igreja aconselhando. Posso ir junto? Posso ficar do lado de fora? Só para ver como que eu tenho que me comportar? Por quê? Moisés fazia assim com Josué. Josué era alguém que nunca tinha sido muito mencionado, mas toda vez que você vê alguma coisa que Moisés estava fazendo, tem a menção de Josué anteriormente. E porque ele estava ali, olhando, aprendendo, quando chegou a hora, Deus falou, agora levanta Josué, agora é ele. E o ministério dele não ia começar ali, com a imposição de mãos. Já tinha começado quando ele estava servindo a Moisés. Por isso que a minha pergunta de novo é, com quem você aprende? Porque com quem você aprende, você está do lado dessa pessoa, alguma coisa que essa pessoa tem para oferecer já está sendo transferida para você. Sabedoria, unção, discernimento, modo de se comportar, modo de agir, modo de ser como homem, modo de ser como mulher. Você já aprende só de olhar, então não perca a oportunidade de estar junto. Quando o teu líder fizer uma convocação, quando chamar uma reunião, quando o teu líder fizer um ajuntamento, esteja reunido. Quando reunir nos permitir, né? Quando nos for permitido, esteja junto. Porque quando chegar a hora de Deus te elevar para novos níveis, talvez você vai falar, Senhor, eu deveria ter investido mais tempo ao lado dessa pessoa, estava do meu lado há tanto tempo e eu não pude ouvir. Então se você é de uma equipe de louvor, você toca mais ou menos violão e tem um cara top que toca violão, cola do lado. Só olha, vê o que ele está fazendo, pede instrução, aprende e ensina alguém. Não olhe com ciúmes. Você tem um baterista top, você está meio arranhando lá, senta do lado, queira aprender, porque alguma coisa vai transferir para você. Você tem um líder que divide a célula contigo, prega muito bem, é eloquente, fala de maneira sobrenatural. Não encare como rivalidade, encare como oportunidade para receber transferência. É isso, esse é o princípio bíblico, é de geração em geração. Então, lá estava Moisés, agora Deus escolheu Moisés, põe sobre Josué tua autoridade, impõe as mãos, transfere o que você tem, impõe as mãos e o abençoa. Assim é feito. Versículo 22 e 23, Moisés traz Josué para frente de toda a congregação. Versículo 23, impõe as mãos sobre ele e o abençoa. A transição estava começando a acontecer. Moisés não ia morrer ali não, mas a transição estava começando a acontecer. Como eu estou falando de uma nova geração acontecendo, uma nova geração crescendo, capítulo 28, ele vai relembrar no 28 e 29 o sistema de ofertas, porque isso tinha que ser relembrado sempre. Lembra que não tinha livros para eles lerem. Eles não tinham que pegar lá, não estava no Wikipedia de Israel o como fazer oferta. Então uma nova geração nascendo, o líder ele tem que ser capaz de ensinar, reensinar princípios que um dia ele já fez. Coisas que ele já falou, ele tem que ser capaz de falar de novo, porque é uma nova geração, eles têm que ouvir tudo de novo. Então Moisés está começando a falar de novo do sistema de ofertas, como seriam as ofertas contínuas, como seriam as ofertas nas festas. Capítulo 28 e 29 é isso. Aí ele começa a falar sobre os votos de abstinência, ele começa a colocar sistemas na família, mais ou menos assim. Se você tem uma esposa, a esposa faz um voto de abstinência, seja do que for, e o marido se agrada, amém. Ou se o marido não se agrada, o marido como autoridade, como tem autoridade para cancelar esse voto, assim o pai com a filha. Então ele está estabelecendo padrões de votos na família, mesma coisa capítulo 30. Aí vai chegar uma coisa importante, que é o capítulo 31. Olha que maravilha o capítulo 31, gente. Eu pulei rápido o 28, 29 e 30, porque são só ofertas e é a literalidade do que você vai ler ali e vai entender, tá? O 31, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, 31, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois você vai ser recolhido do teu povo. Ou seja, antes de você ser recolhido, você tem uma última missão a cumprir. Vingue os midianitas. Lembra que uma mulher midianita tinha entrado na tenda lá, Finés foi lá e espetou os dois? Deus falou, cara, eles desonraram o meu nome, que história é essa? Vinga os midianitas. E por que Moisés está recebendo essa missão? Sendo que o guerreiro, que a gente já conhece, um guerreiro raiz, natureza mesmo de guerreiro, era Josué, as mãos já tinham até sido colocadas sobre ele. Por que Deus não pediu para Josué? Já parou para pensar isso? Já analisou isso? Por que Deus fala, Moisés, antes de você ser recolhido para o teu povo, você tem uma última missão, vinga os midianitas. O que Deus estava falando? Você lembra comigo lá no começo de Êxodo, quando Moisés mata um egípcio em Israel, um egípcio lá no Egito, e o povo de Israel está vendo, ele não é mais egípcio, não é mais hebreu, ele foge.
Você lembra o nome do poço que ele senta? O poço em Midian, que significa conflito. Então a história dele de fuga começa em Midian, sentado em Midian, numa terra chamada conflito. Segura essa aí. O que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, antes de acabar a tua jornada na terra, eu vou te dar a chance de transformar o seu trauma num testemunho, a sua derrota em vitória. Midian para você até hoje era a lembrança do dia que você estava fugindo, escondido no deserto, era o teu trauma. Hoje, Moisés, eu te dou a chance de, antes de acabar a tua jornada, o teu trauma vai virar um testemunho. As gerações vão lembrar dos midianitas e Moisés, mas não de Moisés sentado no poço perdido, mas do Moisés que derrotou os midianitas como sua última missão. Como Deus é maravilhoso! Como Deus transforma o que seria maldição em bênção. Como Deus pega o que seria trauma, decepção, medo, e agora Ele transforma em alegria. Então talvez nós soframos quedas, dificuldades, decepções, mas Deus sempre, no decorrer de nossa vida, vai nos dar a chance de transformar trauma em bênção. Conquista agora. O que era derrota, agora vitória. O que era derrota, agora conquista. É isso, Moisés. Vai! Então faz o seguinte, Moisés, versículo 2. Vinga os filhos de Israel dos Midianitas, capítulo 31. Armem guerra, vamos nessa. Ele chamou 1.000 homens de cada tribo, ou seja, 12.000 homens armados para a guerra. Lá foram eles para a guerra. A estes foi Moisés, Finéias, lembra como eles têm gerações? Finéias e também Eleazar, versículo 6. E levavam consigo as trombetas para o toque. Lembra no capítulo 10 que ele pede para fazer 2 trombetas de prata? É isso aqui que ele está falando. Leva as trombetas, porque trombeta a partir de agora é sinal de guerra e de vitória. Lutaram contra os midianitas, como ordenara Moisés, e mataram a espada. Só que eles levam de volta, e eu tô falando de guerra, hein, gente? Agora começa a se preparar, a gente vai entrar daqui a pouco numa fase de guerra. Se prepara, porque tem momentos que parece que respinga sangue. É guerra. Guerra não é, por favor, sai do seu território. Guerra é guerra. É chega e mata todo mundo, animal, mulher, criança, homem. É guerra, é um cenário de guerra, tá? Então não se escandalize, não fica com medo, não vai perder o sono à noite. É guerra. Então eles chegam lá, versículo 8, mataram todo o homem feito, todo adulto. Mataram também os que tinham sido mortos, os reis, os 5 reis, mas levaram presas as mulheres e as crianças. Isso não era costume de guerra. Quando você entrava num povo e subjugava um povo, você matava todo mundo. Eles olharam, talvez as mulheres eram formosas, e lembra que a raiz que começou essa guerra foi uma mulher midianita que deitou com israelita? Não sei qual que é a motivação, mas eles, não, as mulheres vão levar, vai que a gente precisa, papá, leva as mulheres e as crianças. Queimaram os acampamentos e levaram para Moisés e Eleazar as crianças, as mulheres e tudo que eles levaram de despojo da guerra. Despojo é o ouro, a prata, os animais, eles saqueavam tudo e levavam embora. Essa era a cultura de guerra. Quando você perdia a guerra, você perdia tudo. Era uma devastação total, ok? Quando eles chegam, Moisés dá uma olhada, versículo 15, fala assim: ei, vocês deixaram viver todas as mulheres? Vocês estão por conselho de Balaão? Olha Balaão aparecendo aí. Ou vocês estão querendo ser comerciantes da fé? É isso que ele está falando. Vocês estão querendo negociar? Guerra não é guerra? Guerra você não tem que matar tudo? Então por que você está trazendo as mulheres aqui? Olha que lição a gente tem que aprender. Quando Deus nos pede para guerrear, ou quando Deus nos pede algo, a gente tem que cortar tudo. Não tem concessãozinha, ah não, sabe que é, vai que, não. Moisés fala, não é assim que a gente vai guerrear, não. Vocês vão deixar as mulheres vivas? Então ele dá uma ordem que você olha e fala, caramba, Moisés, a Bíblia diz que era o cara mais manso da terra, mas eu estou falando no ambiente de guerra. Mata as crianças, os meninos, porque senão eles vão crescer, vão virar homem, essa que é a estratégia, vão virar adulto e vão se revoltar contra a gente mesmo. Então eles dão um jeito ali. Purifica os soldados, passa tudo pelo fogo que vocês trouxeram de despojo da guerra, passa inclusive na água purificadora, versículo 23, se purifiquem dessa guerra para que vocês comecem de novo. E aí eles dividem a presa, que é dividir o despojo da guerra, cada tribo, aí ele vai descrevendo o que cada tribo começa a ter como herança dessa guerra, inclusive Eleazar e os sumos sacerdotes também ganham despojo da guerra. Então o capítulo 20, o final do 31 é só falando sobre os resultados dessa guerra, tá? Capítulo 32 é um capítulo interessante que a gente começa a ver como que o povo judeu é bom de negociação, porque eles já lembra que eles estão acampados em Moabe, que Moabe, só para você lembrar aqui, olha lá, eles já estão aqui, ó, Moabe, tá? Canaã é desse lado, ó.
entre o Moabe e Canaã tem um rio só para eles atravessarem, que é o Jordão. Tá bom? Estão conseguindo ver aí? Então eles já estão aqui, ó. Moabe, Canaã tá aqui, ó. Esse filetinho aqui é o Rio Jordão. Então eles já estão prestes a chegar na Terra Prometida. E aí, 2 tribos e meia, a saber aqui, capítulo 32, as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, eles chegam para falar, olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, cara, a gente não quer terra do lado de lá, então tem uma terra aqui perto da gente, desse lado mesmo, que é boa para gado, a gente trabalha com gado, então deixa a gente ficar aqui, a gente não precisa ir. Moisés fala, o que está acontecendo com vocês? Quer dizer que os irmãos de vocês vão guerrear, vocês vão ficar acomodados? Quer dizer que os irmãos de vocês vão guerrear e vocês já vão ficar com a terra garantida aqui, com gado? Moisés, é óbvio, responde corretamente, mas aí os filhos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés argumentam, falam assim, a gente deixa as crianças, as mulheres aqui, a gente vai guerrear e volta. Moisés consente e aí as terras começam a ser distribuídas. E aí tanto o capítulo 32 como o 33 fala sobre as distribuições da terra. Como a terra foi distribuída, aí tem toda a distribuição de como a terra foi feita. O capítulo 33 é meio que, sabe o relato da viagem? 40 anos em um capítulo, da onde a gente saiu, onde a gente chegou, onde a gente saiu, onde a gente chegou. Depois, se você gosta de mapas e geografia, você vai lendo ali, acompanhando no mapinha para você fazer realmente a trajetória, que é essa que eu já mostrei ontem para vocês aqui, tá? Então, capítulo 33 comprova essa trajetória, saindo lá do Egito e chegando, tô aqui na Terra Prometida, em Canaã, tá bom? Ótimo. O que eu quero chamar a atenção a vocês, que é um negócio que não pode passar despercebido, que Deus pensa em todos os detalhes. Deixa eu falar mais uma vez. Deus pensa em todos os detalhes. As mulheres, atenção mulherada, vocês vão amar essa parte. Porque a gente pode olhar e falar assim, poxa, que sociedade estranha nessa época, né? Não contava mulheres, não contava crianças, poxa, que sociedade machista, papapá. Você que pode ficar num discurso, a mulher pode se sentir ferida. E eu te entendo, minha irmã. Mas eu quero te mostrar, mulher, olha como Deus cuida de todo detalhe e cuida de você. E quando é necessário cuidar de uma filha, ele vai além, inclusive passa acima da lei. Vou te mostrar e vou te provar isso agora. Se a gente voltar um pouco no texto, eu deixei essa cerejinha quase pro final aqui. Lá no capítulo 27, as terras começam a ser divididas. Então cada tribo começa a ganhar um pouco. Só que chegam umas mulheres, as filhas de olha o nome do cara, vamos lá. Deixa eu pegar. Zelofeade. Meu Jesus. As filhas de Zelofeade chegam para Moisés e falam assim, ô Moisés, o nosso pai Zelofeade, além de ter esse nome lindo, ele morreu no deserto. E ele não teve filho, ou seja, a gente não tem irmão. Não é justo que as terras que eram do meu pai agora só passem para os outros homens da nossa família. E nós, as mulheres, as filhas, que ficamos agora desamparadas, a gente não vai ter direito a essa herança que era do nosso pai? Isso era inconcebível. Numa sociedade que nem contabilizava mulheres, que elas nem entravam nas contagens oficiais, como que a mulher ia ter voz ativa? Eu preciso que você entenda o quão vanguardista, o quão à frente do seu tempo é isso aqui que a gente está lendo. As mulheres estão chegando para Moisés e reivindicando um direito delas. E aí você pode esperar, pô, o que será que Deus fez? Abriu o céu, mandou uma labareda de fogo e consumiu essas mulheres que se insurgiram? Olha o que Deus responde. Elas chegam, vamos ler tudo? Nosso pai, versículo 3 do capítulo 27, volta aí. Nosso pai morreu no deserto, ele morreu e não teve filhos. Como então, elas perguntam, como vai se tirar o nome do nosso pai e da nossa família? Nos dá a posse do nosso pai. É nossa herança. Então Moisés levou a causa deles perante o Senhor. Moisés falou, cara, agora vou consultar o Senhor, foi demais para mim. E olha a resposta do Senhor para Moisés. Guarda esse versículo aí, minha irmã. Disse o Senhor a Moisés, versículo 6, versículo 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente dê a possessão da herança a elas, porque pertencia ao seu pai. Deus é o primeiro a pensar nos direitos das mulheres. Tá comigo aqui? Numa sociedade que não via nem contabilizava a mulher, que a mulher não tinha voz ativa por cultura, Deus rasga o protocolo, Deus rasga a cultura, Deus vai acima da lei e mostra assim, eu creio que as mulheres também têm bênção, elas são parte da herança. Vocês estão aqui comigo? A base sempre foi Deus pensando no homem e na mulher, Deus pensando na família. Então, minha irmã, isso tem que ser um alento a você,
Então fique tranquilo, não precisa ficar você tentando lutar sozinha pelos direitos, ou achando e papapá. Não, calma. Deus já pensou lá em Números 27, versículo 6. O que elas pedem é correto, Moisés. Dá a herança para elas. E a partir daí a gente vê essa família sendo abençoada. Deus só lá na frente vai tomar um cuidado. Porque as outras tribos chegam e falam assim, a própria tribo delas fala assim, poxa, e se essas mulheres casarem com homens de outras tribos? A herança vai passar para outras tribos, a gente vai perder terra. Aí Deus estabelece uma lei, então, para as herdeiras, ele diz assim, essas herdeiras elas têm que se casar entre a tribo, para que tribo contra tribo não perca a terra. Então Deus protege cada morador ali, você vai ler isso lá na frente no capítulo 36. Tudo bem? A gente vai ver então dados mais técnicos a partir do 33, que era onde eu estava, Deus falando, ou eles falando passo a passo como foi a viagem, onde pararam. Deus manda eles tirarem, quando chegarem em Canaã, os moradores da terra, para não se contaminarem com os cananeus e com as práticas que os cananeus tinham. Deus estabelece no capítulo 34 quais seriam os limites da terra, para eles saberem exatamente qual que era a terra prometida deles, que limites eles tinham e que tribo ia herdar cada limite. Deus inclusive separa uma cidade para os levitas, que aí eu estou te dizendo, lembra que eu falei que cada tribo ia dar um pouco da sua terra para os levitas? Está no capítulo 35 essa previsão aqui de Deus. Deus previu isso aqui e falou, ó, cada tribo separa uma cidade e aí dá para os levitas. Também existiam cidades de refúgio, que a cidade, quando o cara cometia algo errado, ele tinha para onde se refugiar. Deus até do cara que errar não se esqueceu. Também tinha como lembrando a lei do homicida, lembra daquela base de lei, olho por olho, dente por dente, e assim vai. Capítulo 36 ele fala do casamento das herdeiras e aí acaba o livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Já lemos 4 livros da Bíblia, deu glória. Nossa leitura ainda inclui um capítulo de Deuteronômio. E Deuteronômio eu quero guardar um tempinho para falar para você. Por isso que eu guardei, obviamente, para esse final. Deuteronômio é um livro muito interessante. Porque ele é um livro de legado, gente. De continuidade. Estima-se que Deuteronômio foi escrito num período de 1 a 2 meses, já nas planícies de Moabe, já lá em Moabe, para entrar na Terra Prometida. E o que é o livro de Deuteronômio? Resumindo e falando de maneira bem simples e prática para você entender, é praticamente um livro de memórias de Moisés. A gente já tem agora um Moisés maduro na vida, sabendo que vai ser recolhido por Deus, e agora ele começa a ensinar. Então é um livro de contador de histórias. A imagem que eu tenho na mente é Moisés velhinho, sentado, contando histórias para uma nova geração. Então é Moisés se preocupando com a continuidade e o legado, tanto que ele deixa um livro. Então a gente vai ler em Deuteronômio a repetição de muitos fatos que já aconteceram, que na verdade não é que está acontecendo de novo, óbvio, é a contar de histórias, é o contar de histórias. Então é um Moisés contando histórias para o povo. Deuteronômio então vai começar a mostrar também, de uma parte para frente, novos inimigos, novas tentações, novos desafios, o preparo para uma nova liderança. Deuteronômio vai ser um livro muito desafiador, mas muito emocionante da gente ler. É uma carta de preparação e o capítulo 1 é isso. Você fica até emocionado, você fala, poxa, olha Moisés escrevendo uma carta de memórias já, cara. O Moisés que eu conheci em Êxodo 3, encontrando o Senhor na sarça ardente, agora já virou um homem maduro, escrevendo uma carta de memórias para Israel. Isso é Deuteronômio. Deuteronômio é exatamente isso. Só que, como ele é um cara maduro e está falando para uma nova geração, uma expressão faz parte do livro de Deuteronômio. Ela é repetida 35 vezes nesse livro. Que expressão é essa? Entrar e possuir. Ele quer imputar esse conceito nessa geração. Quando vocês entrarem e possuírem, entrem e possuam, entrem e possuam. Ao entrardes e possuíres, ele sempre fala isso, como se dissesse para essa geração, não desistam da promessa de vocês. Entram e possuam, entram e possuam, entram e possuam. Então ele está preparando essa geração para entrar. Então olha como ele começa o Deuteronômio 1, que é o nosso último capítulo da leitura de hoje. Moisés contando a história de Israel. Então eu imagino ele sentado ali o povo, e ele contando a história. Aí ele começa a contar. Nós saímos 11 dias até Horebe, versículo 2.
e o Senhor falou comigo, e a gente feriu, e ele começa a contar toda a história. Então toda a história que a gente já leu, ele vai recontar de novo. Ele vai contar como ele um dia estava cansado, olha lá, versículo 9. Ah, teve um dia que eu falei sozinho, eu não posso mais levar ninguém, e o Senhor nos multiplicou como estrelas dos céus. Ele está contando a história que a gente já leu. Ah, teve um dia que eu cansei, Deus levantou pessoas. Teve um dia que eu tive que levantar, versículo 15, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50. Ah, teve um dia que eu tive que fazer isso. Então ele está contando a história. Vai ficar mais legal de você ler agora, porque você já leu as passagens de Êxodo e Levítico, e agora em Êxodo, Levítico e Números, e agora você só vai falar, ah, agora eu estou entendendo, ele só está repetindo as histórias, mas para uma nova geração. Ele está se preocupando com o que ele vai deixar. Aí ele conta de como os 12 homens foram enviados para Canaã, de como isso aconteceu, de que o povo negou e por isso o povo foi castigado, e por isso o povo foi derrotado, mesmo querendo subir sendo teimoso. Então capítulo 1 já começa um capítulo de histórias, e aí o 2 ele vai continuar contando história, a gente vai entrar amanhã. Então, até para você que perdeu o começo, Deus foi misericordioso contigo, porque nós vamos voltar a algumas histórias, mas agora na visão de Moisés, já mais amadurecido. Então, tem histórias que ele vai entrar com mais detalhe, tem histórias que ele vai passar mais rápido, mas ele vai pincelar algumas coisas. E claro, Deuteronômio também vai reservar coisas novas. Muitas coisas sobrenaturais vão acontecer em Deuteronômio, porque agora é o preparo final para o povo entrar na Terra Prometida. Então, continua firme, vamos continuar junto com uma certeza. Que a pergunta que você tem que ser capaz de responder hoje é: em quem eu me inspiro? Ou eu aprendo com quem? E eu ensino a quem? Eu inspiro a quem? Saiba que Deus sempre tem uma herança para os seus filhos, e essa herança vai ser preservada. Seja você homem, mulher, adulto, criança, adolescente, Deus sempre pensa em todos. Foi bom demais hoje, não foi, gente? Deus é maravilhoso, Deus é sobrenatural. Como é desafiador cobrir 14 capítulos bíblicos, contar a história para você sem ficar lendo, só lembrando do que aconteceu e me tornar um contador de história. Me sinto como Moisés, talvez não tão velhinho como ele em Deuteronômio, mas como Moisés contando histórias. A palavra de Deus, nosso maior alimento, nosso maior sustento. Continua firme. Amanhã nós temos mais leitura, amanhã a gente vai de Deuteronômio 2, então, já estamos em Deuteronômio, de Deuteronômio 2 a Deuteronômio 15. Então se prepara para que a gente possa buscar o Senhor, gaste tempo com seus líderes, faça perguntas a ele, manda perguntas para o teu pastor, se envolve, amém? Quero te fazer um convite muito especial. Amanhã, nós temos a live no sábado, 11 horas da manhã, tá? Então vamos normalmente continuar nossa história, mas eu vou fazer um negócio muito especial. 10 horas da manhã, 1 hora antes, eu vou entrar numa live de adoração com um amigo que eu tenho há mais de 25 anos, que é um dos maiores adoradores que eu já conheci. É um dos primeiros caras que eu traduzi em altar e que marcou meu ministério muitas vezes. É um adorador que... ele canta muito, nunca vi um cara... Meu Senhor Jesus, parece um anjo que caiu do céu cantando. Mas ele canta profeticamente. O nome dele é Abraham Laizina, é um cara da Holanda. Então amanhã às 10 horas eu vou entrar aqui no meu Instagram com ele. Vou conversar sobre adoração, ele vai cantar, a gente vai adorar. Vamos preparar uma atmosfera de adoração por uma meia hora, 40 minutos, das 10 às 10h30, das 10 às 10h40. Eu encerro a live e aí 11 horas a gente começa a live de leitura da palavra. Então eu te espero em 2 horários amanhã, um pouquinho antes, 10 horas da manhã. Amanhã a gente vai ter uma live de adoração com um adorador lá da Holanda, Abraham Laizina. E a gente já aquece os motores, derrama muito sobre nós, entre em adoração, 11 horas da manhã, normalmente a gente volta para nossa live bíblica, tudo bem? Como é bom ter você comigo, como fico muito feliz de receber cada stories, tira um print aqui dessa tela, tira um print aqui dessa tela, me marca, convida pessoas, esse projeto tem tomado uma proporção muito maior do que eu imaginei. Para você ter uma ideia, você está assistindo ao vivo, mas no curso de 24 horas, mais de 10 mil pessoas assistem uma live de Bíblia. Isso é um milagre que Deus está fazendo. Então me ajuda a divulgar. Faz stories, me marca para eu poder repostar, clica no aviãozinho, manda para as pessoas. Se não entrou desde o começo, não importa. Começamos Deuteronômio agora. Vai de Deuteronômio para frente, depois você tira os dias que são livres para ler o que já passou. Tudo bem? Deus te abençoe. Tamo junto, até amanhã. Então 10 horas da manhã uma live de adoração, glória de Deus, ministração sobre adoração, e 11 horas tamo junto na Bíblia de novo.
Deus te abençoe, amo você e até amanhã. Fica na paz de Deus aí.